Meu amigo, o clima tá pesado e não é de hoje. O Bahia chega nessa reta final com aquela sensação de que o time parece crescer quando ninguém espera e tropeçar justamente onde não pode. E quando a gente olha para a tabela, o alerta acende na hora. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol dispararam, abriram vantagem, e a briga agora fica mesmo nesse miolo onde Botafogo, Fluminense e Bahia tentam segurar espaço na parte nobre da classificação. O Botafogo passou dos 55 pontos, o Fluminense encostou com 54 e o Bahia aparece logo atrás com 53. E aí não tem muito segredo, ou volta a pontuar imediatamente ou corre o risco de perder esse bonde da fase de grupos da Libertadores. Se o Cruzeiro levar a Copa do Brasil, vira aquele G6 mais folgado, mas nada disso adianta se o Bahia não fizer a sua parte. A derrota recente, em casa, foi daquelas que pesam não só no placar, mas no ambiente, na pressão, na conversa no vestiário. O torcedor sente na hora quando a atuação foge do aceitável. E quando a gente destrincha os números do Bahia na competição, dá para entender o porquê dessa irritação coletiva. São 34 jogos, 15 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, 46 gols marcados e 43 sofridos. Não é uma campanha ruim, mas quando se fala em G7, G6 ou Libertadores, cada detalhe ganha peso. O time é o segundo com mais derrotas entre os 7 primeiros, tem o segundo ataque menos produtivo desse bloco e ainda carrega a pior defesa desse grupo. Isso não combina com ambição lá em cima na classificação, e pior, quando a gente recorta só o segundo turno, a situação fica mais evidente ainda. São 24 gols sofridos nesse período, uma marca que só não é pior do que a de 4 equipes que estão lá embaixo brigando para escapar do rebaixamento. Isso escancara que o problema não é só nome ou posicionamento de zagueiro. É sistema, é proteção, é ocupação de espaço. E contra o Fortaleza ficou nítido como o Bahia esteve desprotegido em praticamente todos os momentos mais agudos do jogo. E aí entra aquela discussão que o torcedor já não aguenta mais ouvir, porque todo mundo sabe que existe algo como essa tal síndrome de Robin Hood. O Bahia cresce contra adversários que estão lá em cima, mas tropeça contra quem está lá embaixo. E não foi só agora. Caiu para o Vitória, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Sport, escorregou diante do Juventude. São pontos que fazem falta e custam caro demais. E o que revoltou mais ainda foi ver provocação depois do jogo, porque o Fortaleza parece ter guardado no bolso qualquer recordação ruim e, na primeira oportunidade, soltou a brincadeira. Um dos perfis deles ironizou Pulga dizendo que ele tinha sumido na Fonte Nova e que o último paradeiro dele era no bolso de Mancuso. A verdade é que Pulga até começou bem o jogo, quase marca um golaço ali no início, mas foi perdendo impacto com o passar do tempo. E torcida é aquilo, se puder cutucar, cutuca. Torcedor do Bahia revidou lembrando títulos recentes, eliminação na Copa do Nordeste, aquela história de rivalidade que nunca dorme. Mas, no final das contas, esse tipo de troca só faz sentido se o time responder dentro de campo. Aí vem Daverson para completar o pacote, porque Daverson sendo Daverson não muda. Fez o gol, provocou, comemorou como se tivesse ganhado uma decisão e depois deu entrevista dizendo que exagerou na euforia e pedindo desculpa se algum torcedor do Bahia se sentiu ofendido. Quem conhece o histórico dele sabe que faz parte do personagem, mas o problema nem é ele. O problema é o Bahia deixar um gol daquele acontecer no momento em que tinha controle emocional e territorial do jogo. A jogada nasce de um vacilo coletivo. Se o primeiro combate não funciona, o segundo não encaixa, e quando a bola volta, ela volta com um mar de camisas azuis e vermelhas dentro da área sem conseguir bloquear a finalização. Não existe mistério, respeito se conquista com atitude defensiva sólida, e o Bahia fraquejou justamente na parte do jogo onde vinha criando mais. E quando o clima fica pesado assim, o ambiente pós-jogo vira um caldeirão. Na bancada esportiva, a crítica veio forte. Teve gente dizendo que o Bahia não deve mais nada ao Fortaleza depois de anos de troca de resultados, teve gente apontando diretamente para as escolhas do treinador. O discurso foi duro sobre substituições, posicionamento e leitura de jogo. A impressão geral é que algumas decisões custaram caro demais.
Tirar jogador que estava sendo decisivo no momento mais quente da partida, apostar em peças que não vinham entregando, insistir em uma formação que não encaixou nem nos treinos, nem nos minutos iniciais, nem durante a criação das jogadas. Isso tudo vira munição para o debate. E a discussão ficou ainda mais carregada quando entraram no assunto preparo físico, desgaste e essas justificativas que não colam mais. Jogador saindo de campo dizendo que precisa descansar depois de um jogo desses irrita o torcedor. A sensação é que falta aquela indignação competitiva que marca times que brigam no topo. E tem também a questão do meio-campo, que não se encontrou. A combinação entre Jean Lucas, Caio e Eric simplesmente não funcionou. Ficou evidente que o Bahia deixava buracos demais no setor central, abria espaços para contra-ataques e não conseguia transformar posse em construção eficiente. Quando o Fortaleza recuou e deu campo, o Bahia não aproveitou. E quando o jogo virou trocação franca, aí faltou calma e decisão no último passe, na finalização, naquela bola que define. O debate avançou também para a situação de Everton Ribeiro. Muita gente questionou a ausência dele entre os titulares, mas quem esteve mais próximo do ambiente interno explicou que o processo de retorno físico exige tempo. Não dá para comparar procedimentos, contextos ou esportes diferentes. Ele até poderia ter começado em campo, mas o planejamento indicava que seria mais útil entrando quando o adversário estivesse cansado. Até aí tudo bem. O problema é o resto. O problema é insistir em uma estrutura que não estava fluindo desde o apito inicial. E quando isso acontece, o jogo cobra. E cobra caro. E mesmo que muita gente tente apontar a derrota apenas para um detalhe ou outro, a realidade é que o conjunto inteiro pesou. Não foi um erro isolado, não foi apenas uma desatenção, não foi só aquela bola que entrou. Foi a soma de escolhas mal encaixadas, setores que não conversaram, jogadores que não responderam e um adversário que entendeu rápido onde estavam as brechas. O mais frustrante é que o Bahia até teve momentos de bom volume, chegou com perigo, empurrou o Fortaleza para trás, mas sempre parecia faltar aquele algo a mais que separa quem só joga bem de quem joga para vencer. Era sempre um último passe mal calibrado, uma movimentação descoordenada, uma finalização travada por indecisão. E quando o time estava finalmente encaixando a pressão, veio uma substituição que desmontou a engrenagem. A saída de Ademir, por exemplo, é algo que deixou todo mundo revoltado. Ele estava sendo justamente o elo mais agressivo naquele trecho final do jogo, atacando espaços, chamando responsabilidade, se apresentando entre linhas, incomodando a defesa adversária. E aí, quando faltavam poucos minutos para o empate amadurecer, ele deixa o campo. O estádio inteiro sentiu. O time também. A entrada de Kaique não fez sentido para o momento. É aquele tipo de decisão que muda o ambiente imediatamente, porque passa para o torcedor a ideia de que o Bahia perdeu força no ataque quando mais precisava dela. E, para completar, ainda houve aquele descompasso entre meio e defesa, com Jean Lucas sumindo do jogo e Eric não conseguindo equilibrar a marcação. Mesmo nos lances em que o time ganhou vantagem, faltava alguém para ditar o ritmo, para organizar a aceleração, para segurar a posse quando a equipe estava afobada. E o torcedor percebe tudo isso. Não importa se choveu, se fez sol, se o gramado estava perfeito ou pesado. É claro que condições influenciam, mas elas influenciam para os dois lados. O Fortaleza encontrou gols, encontrou espaços, encontrou contra-ataques. E quando isso acontece no campo de alguém que briga por Libertadores, vira um sintoma, não um acaso. A postura da equipe visitante foi de um time que entendeu o que precisava fazer. Já o Bahia passou boa parte do jogo se protegendo mal e se expondo demais. E quando um time se expõe sem necessidade, ele convida o adversário a acreditar. Aconteceu contra a Juventude, aconteceu em outras partidas e se repetiu agora. O adversário ganha confiança e, quando isso acontece, fica difícil controlar o ritmo. A crítica da bancada sobre o comportamento pós-jogo faz sentido porque o torcedor já não compra mais discurso de cansaço, desgaste ou falta de sorte. O campeonato está chegando no fim e, nesse momento, ninguém está inteiro. Ninguém está descansado. Ninguém está no auge físico. Todas as equipes que disputam vaga lá em cima estão vivendo o mesmo nível de pressão e carga de trabalho. Por isso,
quando alguém fala em descanso logo após uma derrota dessas, a impressão que fica é a de que falta aquele espírito competitivo, aquela fome que diferencia quem quer vaga garantida de quem apenas sonha com ela. Jogador que perde em casa para um time da parte baixa precisa sair pedindo trabalho, e não descanso. Precisa assumir que falhou e que tem que voltar no próximo jogo com outra postura. E quando olhamos mais profundamente para o jogo, fica nítido que houve falha de preparação. Não é possível que a comissão técnica não tenha percebido nos treinos que o trio de meio-campo não estava funcionando. Bastava observar o comportamento da equipe quando tentava subir marcação. O Bahia deixava corredores livres demais, ficava vulnerável, parecia sempre atrasado na recomposição. Jean Lucas não encontrou ritmo. Eric ficou no limbo entre atacar e marcar e acabou não fazendo bem nem uma coisa, nem outra. Caio Alexandre, voltando de lesão, ainda buscava ajuste físico e técnico. A impressão é que o treinador apostou em um encaixe que não existia e insistiu nele até o time começar a sofrer. E aí a crítica se volta inevitavelmente para Rogério Ceni. Porque o torcedor pode até compreender um erro pontual, mas o acumulado dessas escolhas se torna indigesto. Não é apenas sobre esse jogo. É sobre repetição de comportamentos que já haviam custado pontos em outras partidas. O elenco não é perfeito, claro, mas está longe de ser fraco. O Bahia tem elenco para propor mais, para marcar melhor, para gerar mais perigo. Só que, quando a estrutura não funciona, ninguém rende. O ataque fica isolado. O meio-campo não cria. A defesa vira alvo de transições rápidas. E, quando o time tenta pressionar, acaba sendo golpeado nas costas porque sobe sem coordenação. É um padrão. E padrões assim derrubam a ambição de qualquer equipe. O mais curioso é que, mesmo com esses problemas todos, o Bahia teve condições reais de buscar o empate. Pressionou, empurrou o adversário, tentou finalizações, ganhou segundas bolas. Só que faltou maturidade para transformar pressão em resultado. Aquela calma para escolher a jogada certa, aquele entendimento coletivo de quando acelerar e quando respirar. E isso não aparece por acaso. Isso se constrói. Isso se treina. Isso vem de repetição, de adaptação ao que o treinador pede, de consciência tática. Quando o time depende mais da individualidade do que da coordenação coletiva, ele oscila, ele perde pontos fáceis, ele sofre o que não precisava sofrer. E foi exatamente isso que aconteceu. E a sensação que fica é a de que o Bahia precisa urgentemente rever suas prioridades dentro de campo. A defesa não pode continuar tão exposta. O meio-campo não pode ser tão espaçado. O ataque não pode depender de lampejos. E, principalmente, o time não pode entrar em campo com postura de quem acredita que vai ganhar pela camisa ou pela atmosfera do estádio. Isso nunca existiu no futebol e nunca vai existir. Time grande se impõe quando joga sério, quando respeita o adversário, quando entende que cada jogo é uma decisão. E esse Bahia, nesse momento específico, ainda oscila demais nesse quesito. O torcedor está irritado porque sabe que o elenco pode dar mais. Sabe que o time já mostrou futebol superior contra equipes mais qualificadas. Sabe que existe capacidade de entregar mais intensidade, mais dedicação e mais leitura. Mas quando o comportamento cai justamente contra quem está na parte de baixo, a confiança se abala. E confiança é o que mais importa quando a tabela aperta. Se a equipe não se recompõe logo, corre sério risco de ver Botafogo e Fluminense descolarem e transformar a briga por Libertadores em algo muito mais complexo do que deveria ser. E o mais preocupante é que o campeonato não espera ninguém. Não dá tempo de lamentar demais. Não dá tempo de remoer a derrota. A reação precisa ser imediata. O time precisa recuperar a confiança, ajustar setores, rever escolhas, corrigir postura. Precisa treinar o que não treinou, fortalecer o que enfraqueceu e, principalmente, virar a chave psicológica que entrou no modo alerta. O Bahia já mostrou, em diversos jogos, que tem força coletiva para competir lá em cima. Mas força que não aparece sempre vira ilusão. E esse é o momento em que a equipe precisa decidir se quer só participar da disputa ou se quer realmente manter a ambição lá em cima. Gostou da informação? Deixe seu like,
compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O ambiente do futebol brasileiro voltou a ferver depois que começou a circular, nos bastidores, um rumor daqueles que ninguém esperava ouvir: o duelo entre Bahia e Fortaleza teria sido anulado pelo STJD. A história, tratada em tom de sussurro pelos corredores esportivos, ganhou força em conversas de dirigentes, jornalistas e até membros de comissões técnicas, todos tentando entender o que, de fato, estaria acontecendo. Segundo esse burburinho inicial, o motivo da anulação seria revoltante, nas palavras de quem afirma ter tido acesso aos primeiros relatos internos. Fala-se em um possível erro de protocolo extremamente grave, algo que teria supostamente comprometido a regularidade da partida desde os minutos iniciais. A versão mais repetida, embora ninguém assuma publicamente, menciona uma falha de procedimento envolvendo a equipe de arbitragem, algo que, se confirmado, poderia abrir um precedente raríssimo no futebol nacional. Nos grupos de mensagens e rádios esportivas, o assunto explodiu. Há quem jure que o STJD já teria recebido uma denúncia formal e que, diante da repercussão, teria decidido agir com mais rapidez do que o habitual. Outros, mais cautelosos, dizem que tudo não passa de pressão política, típica dos bastidores, mas admitem que a fumaça é densa demais para não haver algum fogo escondido. A tensão entre os clubes só aumentou. Fontes próximas aos dois lados afirmam que ninguém quer se pronunciar oficialmente antes de saber qual posição o tribunal realmente adotará, mas a inquietação é evidente. A possibilidade de anulação movimenta conselheiros, diretores e setores jurídicos, todos receosos de que uma decisão inesperada mude completamente o panorama competitivo. Enquanto isso, a torcida reage com incredulidade. Nas redes sociais, surgiram teorias de todos os tipos, desde acusações pesadas até dúvidas sobre interferências externas. O clima é de desconfiança total, como se qualquer detalhe pudesse ser a peça que falta para explicar a suposta decisão do tribunal. A verdade é que, por enquanto, o rumor segue crescendo, alimentado pela falta de esclarecimentos oficiais. Ninguém confirma, ninguém desmente. E é justamente esse silêncio que transforma a história em algo ainda maior. No futebol brasileiro, quando o burburinho toma essa proporção, dificilmente ele desaparece sem deixar marcas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.